Agora que nós já concluímos as ferramentas de modelagem no Blender, vamos dar início à preparação do nosso modelo para ser impresso. A primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nome dos objetos que nós queremos exportar. Isso é importante por questões de identificação. Vale lembrar que um único arquivo pode ter múltiplos objetos, aqui no caso nós temos dois, né? O dinoflagelado e a euglena. E quando nós exportamos um arquivo, quando nós exportamos um modelo, ele vem com o nome do arquivo seguido do nome do objeto. Então, se nós tivermos, por exemplo, esfera 001, 002, 003, enfim, se nós tivermos vários modelos, né, com praticamente o mesmo nome, isso pode dificultar bastante a identificação. Então, sempre vamos lembrar de nomear os nossos objetos. A gente vem aqui na Outliner, clica, e aí nós podemos escrever o nome do modelo. O próximo passo vai ser configurar as dimensões do nosso objeto. Para isso, nós vamos abrir essa barra lateral e nós temos aqui as dimensões, né? Apresentando apenas valores numéricos sem nenhum tipo de unidade de medida. Para resolver isso, nós vamos vir até a janela de propriedades, clicamos nessa aba Scene. Em Units, nós temos essa opção onde está escrito None, vamos mudar para Metric. E nós já podemos ver aqui o valor numérico seguido da unidade, no caso, centímetros. Bom, vamos dizer que eu queira que o meu objeto tenha 15 centímetros de comprimento. Aqui no caso da euglena, como vocês podem ver, o comprimento está associado ao eixo X, né? Então, vamos pegar aqui e mudar para 15 no eixo X. E como vocês podem ver, o nosso objeto foi deformado. Como nós podemos resolver isso? Então, seria complicado ajustar o objeto, né, as dimensões do objeto, todas de uma vez, porque nós poderíamos usar a ferramenta de escalonamento aqui. O problema é que conseguir o valor exato de 15 centímetros seria difícil, né? Vamos fazer aqui de novo, 15 centímetros no eixo X. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Se vocês repararem aqui em cima na escala, como eu alterei a escala no eixo X, ela está com um valor diferente, né, da escala no eixo Y e Z. Nós vamos nos aproveitar disso. Vamos pegar o valor numérico, dar um Ctrl C aqui e colar na escala do eixo Y e do eixo Z. E agora nós temos o nosso objeto escalonado e a medida do comprimento dele é exatamente a medida que nós queremos. E aí depois a gente vem em Object, Apply e Scale. Assim, nós vamos, a escala, né, o valor da escala dos nossos objetos vai voltar para 1. Agora que nós já mudamos o nome do nosso objeto e alteramos as dimensões, chegou a hora de exportá-lo. Para isso, nós vamos vir até essa ferramenta que fica na barra da esquerda, a ferramenta 3D Printing. O problema é que essa ferramenta ela não aparece de início quando nós instalamos, né, o programa. Nós precisamos ativar essa ferramenta. Para encontrá-la, nós vamos vir até File, Preferências do usuário aqui, né, User Preferences. Nessa aba Add-ons, nós temos essa opção aqui, 3D Print Toolbox. Na verdade, o que vai aparecer vão ser todas as ferramentas, né, que podem ser ativadas ou desativadas. Para encontrar essa ferramenta, nós vamos aqui na caixa de busca, 3D Print, e pronto, vai aparecer aqui 3D Print Toolbox. Nós ativamos, salvamos aqui embaixo nesse botão. E agora nós já podemos fechar e a ferramenta vai aparecer. Agora nós
colocamos o diretório, no caso eu quero que o arquivo seja salvo no formato STL. Nessa pasta nós vamos selecionar o diretório, aqui no caso modelos 3D, e clicamos em Export. E aí vai aparecer essa mensagem aqui em cima, indicando que o objeto foi exportado. Então, agora que nós já concluímos a exportação do nosso objeto, chegou a hora de colocá-lo num programa de impressão 3D. O que acontece aqui é que, dependendo da impressora que vocês têm à disposição, ela pode exigir que vocês usem um programa determinado. Então, não teria como cobrir aqui todos os programas de impressão 3D, que são muitos, mas eu vou apresentar um deles para dar um panorama do que envolve, né, essa etapa de preparação do objeto. Bom, então eu estou aqui nesse programa, o Chitubox versão 1.9.2, para mostrar para vocês o que envolve essa última parte, né, da preparação do nosso objeto. Então, nós temos aqui essa plataforma, né, que representa a plataforma de impressão, e é claro que isso vai variar dependendo da impressora que nós temos acesso. Para variar isso aqui no caso, a gente viria até as configurações, tem aqui a escala, no caso esse 120 mm, né, o eixo Y representa o comprimento da plataforma. Nós poderíamos ajustar esses valores ou encontrar, né, o modelo da nossa impressora aqui, caso ele estivesse. Bom, supondo que seja essa a plataforma que eu quero, né, as dimensões da plataforma que eu quero, vamos abrir o arquivo, encontro aqui a euglena, e como vocês podem ver, acabou acontecendo um problema, né? Apesar da gente ter colocado 15 centímetros de comprimento, né, apesar da gente ter alterado as dimensões, né, da euglena com base nos 15 centímetros de comprimento, nós podemos ver que ela está muito menor. Para vocês terem uma ideia, o comprimento da plataforma tem 120 milímetros aproximadamente, que são 12 centímetros. Bom, vamos entrar no Blender então e ver o que aconteceu. Aqui nós temos a nossa euglena com aquelas mesmas dimensões, né? No caso aqui estava em 15 centímetros. E, bom, se nós mudarmos aqui para milímetros, nós podemos ver que as dimensões foram alteradas e a nossa euglena está com 1,5 centímetros de comprimento, que é bem mais condizente com o que nós vimos lá no Chitubox. Esse é um problema, né, que eu observei nas vezes que eu fui preparar o objeto, e eu aprendi a resolver esse problema da seguinte forma. Temos aqui milímetros, né, a opção milímetros em vez de centímetros. Coloco 150, né, afinal 150 milímetros são 15 centímetros. E vamos fazer aquele mesmo truque da escala, né? Alterei a escala no eixo X, vamos copiar o valor e colar no eixo Y e Z. Aplicamos. Exportamos como um novo arquivo, né? É interessante notar que, como o arquivo foi exportado com o mesmo nome, ele meio que substituiu automaticamente, né, o arquivo antigo. E agora nós já podemos ver que o nosso modelo apresenta as dimensões certas, que são até muito grandes, né, para a nossa plataforma. Eu dei aquele exemplo das dimensões, eu coloquei o objeto com uma dimensão específica para o caso de vocês precisarem de um objeto com um tamanho certo. Mas aqui no caso a gente pode diminuir um pouco, né? Como vocês podem ver, a maioria dos programas, todos os programas de impressão 3D
possuem essas ferramentas básicas semelhantes às que nós encontramos no Blender para mover, rotacionar e escalonar o nosso objeto. Aqui no caso eu posso alterar a escala por inteiro, porque a opção fixar escala está habilitada. Uma vez que eu terminei o posicionamento do objeto e a escala, chega a hora de colocar os suportes. Vamos resolver isso aqui. Agora nós vamos colocar o suporte. Em impressão 3D, a gente tem que entender uma coisa. O objeto vai ser construído aos poucos, né? Ele vai ser construído em várias fatias, tanto que a finalização do objeto aqui se chama fatiar. E é importante que as fatias possuam alguma base, né, para serem construídas. É importante que não existam estruturas flutuantes. Por exemplo, aqui no flagelo, né, da euglena, não tem nada embaixo dele. Então, como é que ele vai ser construído? É por isso que nós vamos colocar aqui os suportes do nosso modelo. Aqui no caso do Chitobox, nós encontramos nessa aba e ele já fornece para gente uma pista de onde nós vamos ter que colocar os suportes, né? As estruturas flutuantes aparecem em vermelho. Quando eu mudei, né, na opção de configurações para suporte, vocês viram que o modelo foi levantado. Isso é uma coisa que acontece automaticamente. E sendo o modelo todo uma estrutura flutuante agora, tudo apareceu em vermelho aqui. Aí eu posso ir colocando os suportes, né? Aqui a gente vê várias configurações de suporte, né? A espessura da base, a espessura da área em contato com o objeto, né? Aqui eu estou vendo de baixo, mas vendo de cima, vocês podem ver como o modelo vai ser construído. Uma coisa importante de notar também, eu não estou prestando muita atenção nisso agora, mas vocês podem ver que o modelo tem essa ornamentação, né? E alguns suportes estão em cima dela, o que significa que ela vai acabar sendo prejudicada. Então fiquem atentos a isso. Posicionem o seu modelo de modo a impedir que ele acabe perdendo detalhes por conta dos suportes criados. Eu não estou cobrindo aqui exatamente, né, como são realizados os processos aqui no Chitobox, porque, como eu já disse, não existe garantia que vai ser esse programa que vocês vão utilizar. Vai depender da sua impressora 3D. O que eu estou mostrando aqui é apenas o panorama, né, geral de como esses programas funcionam. Em alguns casos, a gente vai ter os suportes gerados automaticamente, né? Aí, nesse caso, fica ainda mais difícil impedir que alguns detalhes sejam prejudicados, sejam destruídos. E aí vai depender unicamente da forma como nós posicionamos o objeto. Bom, finalizada aqui a etapa de colocação dos suportes, nós podemos fatiar o nosso objeto. E aí nós temos aqui a opção de salvar. Temos aqui essa tela, né, que apareceu, onde nós podemos ver todas as fatias do nosso objeto. E clicamos aqui em salvar. Vai aparecer a opção do diretório. Temos aqui opções de formatos, né, que vão depender, claro, da impressora que nós escolhemos. Então nós salvamos. E bom, esse é o final, né, da preparação do nosso objeto. Aí a partir daqui nós jogamos na impressora. Bom, então finalizada essa parte, nós podemos dar por encerrada a série. Essa última parte ela foi passada bem rápido, porque o foco mesmo da série era a modelagem 3D.
Até porque, em muitos casos, normalmente a impressão ela fica por conta de terceiros, né? Existem as pessoas que modelam e as pessoas que realizam a impressão, que têm a máquina que fazem a impressão do modelo. Mas eu quis mostrar até o final, né, até o fatiamento, né, do nosso objeto, para mostrar como isso funciona, caso vocês também acabem usando esse programa. Bom, então é isso. Eu espero que esses vídeos tenham sido úteis, que tenha despertado o interesse de vocês pela modelagem 3D, e obrigado por terem assistido.